Graças a Deus, estamos de novo juntos para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Quero falar na mensagem de hoje sobre o caminho que nos conduz à felicidade. Ora, ser feliz é o plano de todos nós. E saibam que é o desejo também do coração de Deus. Deus quer nos ver felizes. Por isso ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus. O texto da nossa mensagem é Salmo 1, versos 1 e 2. O salmista Davi escreveu para nós dizendo o seguinte: olha, bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois este homem será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo apropriado, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Este é o homem feliz. Mas qual o caminho que nos conduz a esta felicidade incomparável, inabalável e ímpar? Olha, é verdade que Deus quer que sejamos este homem, esta pessoa, esta moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora. Ele quer que sejamos felizes. Mas para a felicidade estabelecida por Deus na sua palavra, é necessário que estejamos caminhando pelo caminho da felicidade. Existem caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho da perdição ou o caminho da morte. Muitas pessoas, para realizar os seus sonhos, para encontrar a felicidade, têm escolhido e trilhado e andado por caminhos totalmente errados. Vamos dar aqui alguns exemplos de caminhos que são errados e são caminhos trilhados todos os dias por pessoas que estão buscando a felicidade. Por exemplo, o caminho do sexo errado. Há pessoas que se dão a vida de sexo errada ou errado e acabam também terminando erradamente a sua vida. Não é o caminho que nos conduz à felicidade. Embora o sexo sendo feito por Deus para o nosso bem e do cônjuge, não é a felicidade, ou seja, não é o caminho da felicidade quando enveredamos nessa vida totalmente errada, o que muita gente, infelizmente, tem feito e estragado totalmente a sua vida. O caminho da bebedeira é outro caminho que as pessoas têm procurado, se afundam, se afogam as suas mágoas na bebida alcoólica e acabam estragando a sua vida, a vida da sua família, o seu futuro comprometido e acabam em ruína. Não se dá por conta pessoas que têm vivido assim e terminado também pior. Mas outro caminho que tem sido muito trilhado por pessoas que buscam a felicidade, descobertas na sua vida, é o caminho das drogas. Este tem destruído muita gente, muitas famílias. A sociedade adoeceu porque, além do caminho que eles trilham, eles respingam sobre a sociedade os seus males, a sua destruição. Lamentavelmente, muita gente tem se prejudicado através deste caminho que não leva à felicidade absolutamente ninguém. Mas há outros caminhos também, como as orgias, a luxúria, e aí o fim não tem fim a lista, se ficássemos aqui citando caminhos que são seguidos por muita gente e que infelizmente não é o caminho que conduz à felicidade, de acordo com o Salmo 1. Um caminho que é procurado por muitos e que também não traz a felicidade, eu quero destacar aqui, é o caminho das riquezas, embora sendo uma coisa boa. É claro, quem não gostaria de ser rico, milionário, bilionário, é claro que é um caminho que muita gente, eu creio que todos praticamente desejam ser ricos, mas não é também o caminho que nos conduz à felicidade. A felicidade do homem não está nas riquezas dessa vida, não. Nós vamos trazermos aqui alguns textos bíblicos sobre este assunto especialmente, por ser o mais procurado e parece que o menos prejudicial na vida do homem, porém não é o caminho que nos conduz à felicidade. Paulo, por exemplo, ele escreveu
uma carta, uma epístola a Timóteo. Entre elas, ele escreveu uma delas a Timóteo, o grande pregador da época, o seu substituto, pastor de igreja, e ele ordenou, ele orientou a Timóteo que pregasse sobre esse assunto, porque é um assunto que muitas vezes ele deixa de ser ensinado os seus males, e sem se entender os males que estão envolvidos na questão desse caminho das riquezas, muitas pessoas se deram mal por não serem avisadas. Portanto, Paulo diz: Timóteo, por favor, ensine ao povo sobre essa questão. Não existe uma virtude em ser pobre, mas também não existe uma maldição em ser rico. O que temos que haver é um equilíbrio na vida. E ele diz o seguinte, na primeira carta, capítulo 6, versos 8 a 10, da carta a Timóteo, ele escreve o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, felizes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. E ele vai dizer o porquê. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, neste caminho, alguns se desviaram da fé. Ele agora fala até de pessoas salvas, se desviaram da fé, traspassando-se a si mesmo com muitas dores. Portanto, Paulo nos dá aqui uma grande lição através de Timóteo, como se deve comportar neste mundo em busca da felicidade. Não são as riquezas que fazem uma pessoa feliz. Pelo contrário, muitas delas têm prejudicado a sua vida por causa da cobiça das riquezas. E Paulo ainda ordenou que Timóteo advertisse aos ricos da sua época. Como em todas as épocas existiram os ricos, na época também de Timóteo existiam os ricos. E Paulo escreveu dizendo: olha, por favor, diga aos ricos deste mundo como eles devem se comportar diante das riquezas, o que não é um pecado, mas pode se tornar um pecado ou um laço na vida daqueles que são desavisados quanto a estes assuntos. E ele vai escrever também, ainda na sua primeira carta, agora nos versos 7, verso 17 ao 19, as seguintes palavras, advertindo a Timóteo, pedindo a Timóteo, ordenando a Timóteo que falasse aos ricos daquela época. E ele começa dizendo o seguinte no verso 7, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. E ele continua no seu conselho, que entesourem para si mesmos um bom futuro para a vida, ou seja, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Por quê? Qual a razão? Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Portanto, aqui Paulo está nos dando conselhos sábios quanto às riquezas ou caminho das riquezas, que embora não seja um pecado ser rico, mas ela pode nos trazer um perigo muito grande, como ele disse, aqueles que se dão ao luxo e que amam sobretudo as riquezas, eles podem acabar na pobreza espiritual, separados de Deus. Portanto, não é este o caminho que nos conduz à felicidade. Eu quero terminar mostrando um texto que é pertinente e muito assim significativo para a nossa vida, está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes quer dizer o livro da sabedoria que trata do sentido da vida aqui neste mundo. Salomão foi o homem mais rico que existiu na sua época, ele escreveu este livro para nós
e ele experimentou, como ninguém no mundo, as grandes e inumeráveis riquezas na sua vida, porque Deus o enriqueceu. Ele experimentou a riqueza em sua vida. O que ele disse para nós sobre esse assunto? Vamos ler o capítulo 2, versos 4 a 10 de Eclesiastes. Uma coisa curiosa que você vai ver daqui na leitura é que nos primeiros versículos desse capítulo, o pronome possessivo vai predominar como sendo algo importante, como sendo uma sinalização de que Salomão tinha tudo para ele fez tudo para ele, porque ele tinha como fazer. Mas no final ele vai descobrir que esse não é o caminho da felicidade. Olha o que ele disse, o homem mais rico do mundo. Ele disse o seguinte, versículo 2, 4, aliás, versos 4 ao 10 do capítulo 2 de Eclesiastes. Ele diz assim, aliás, verso 4, estou lendo 2, desculpe. Fiz para mim obras magníficas, adquiri para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanque de águas para regar com elas o bosque que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O homem era muito rico. E ele continua no verso 8, amontoei para mim prata e ouro e tesouro dos reis das províncias, provei-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música e de toda a espécie. Verso 9 ele continua dizendo, e fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ele diz, olha, eu fui mais rico do que todos eles. Perseverou comigo também a minha sabedoria. Agora, o versículo 10, ele vai dizer o seguinte, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção e de todo o meu trabalho. Ele está dizendo, olha, eu me alegrei muito, eu esbanjei na vida, eu vivi uma vida de luxúria, vivi uma vida de riqueza no meu tempo. Mas ele vai descobrir que esta não é a felicidade. Esse não é o caminho que conduz à verdadeira felicidade, de acordo com seu pai Davi escreveu no Salmo 1. E o capítulo 5, versículo 15, ele vai dizer para nós uma coisa interessante. Capítulo 5, verso 15, escute o que ele diz. Como saiu do ventre de sua mãe, assim no tornará. Indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar em sua mão. Ele descobriu uma coisa interessante. Por toda a riqueza que eu consegui neste mundo, de toda a riqueza que eu consegui, eu não levarei nada quando eu partir daqui. Tudo ficará aqui. Não levarei nada em minhas mãos. No versículo 12, ele diz uma coisa interessante. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Não é assim que muitas pessoas estão fazendo com as suas riquezas, preocupado como vai aplicar o seu dinheiro, como vai conduzir as suas riquezas, como vai controlar todos os seus bens, com medo de ser extorquido por pessoas e perde o sono durante a noite com as suas grandes dívidas, porque quanto mais o homem tem, mais ele vai precisar. Ele disse em outro texto, Salomão disse nesse mesmo capítulo, porque quando as riquezas aumentam, aumentam também quem delas desfrutam. Portanto, ele diz que os sócios também aumentarão. E ele continua mostrando no capítulo 12, agora quero terminar, no capítulo 12, o que ele disse para nós. Capítulo 12, versículo 8, ele diz o seguinte, vaidade de vaidade,
Tudo é vaidade, diz o pregador. Ele diz, tudo neste mundo é vaidade. Todo e qualquer caminho que você trilhar em busca da felicidade, você vai descobrir no final que tudo é vaidade e aflição de espírito. Versos 13 e 14, ele nos dá um conselho sábio. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Por quê? Ele vai dizer no verso 14: porque Deus há de trazer a juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, Salomão descobre que na sua vida de riqueza ele não encontrou a felicidade. Por mais que ele vivesse as delícias da riqueza, ele disse, olha, não é este o caminho da riqueza. Qual é o caminho da felicidade? Qual é então o caminho que nos conduz à felicidade de acordo com o Salmo 1? Na próxima mensagem nós vamos ver que o caminho que nos conduz à felicidade, ele é marcado, sinalizado por 3 sinais positivos, os quais nos conduz até os tesouros das grandes riquezas espirituais, fazendo todo e qualquer homem ou pessoa feliz para sempre. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo na próxima mensagem, mas eu quero terminar orando. Pai querido, obrigado, meu Deus, por esses momentos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão me assistindo, inclusive neste momento. Abençoa suas vidas, abençoa suas famílias, conduzindo-as, ó Deus, debaixo da tua graça, bondade e misericórdia, pelo caminho da felicidade. Oramos por aqueles que nesse dia passam por dificuldades, seja financeira, seja espiritual, seja familiar, seja por uma questão de enfermidade, que o Senhor esteja abençoando suas vidas e derramando sobre essas pessoas a tua graça. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu forte abraço. Deus abençoe você e a sua família. Nos encontramos na próxima mensagem para descobrirmos aqui o caminho que nos conduz à felicidade. Até lá. Deus te abençoe e te guarde.